We're looking at Neptune's orbit, and it's not following Newton's laws. And this is odd. Há muito tempo, Netuno tem cativado cientistas e amantes do espaço com sua aparência misteriosa, escondido atrás de um véu de mistério e curiosidade. Mas graças aos esforços incansáveis da pesquisa científica, os cientistas estão prestes a realizar um feito histórico. As fotos mais nítidas já tiradas deste gigante gelado. Essas imagens mostram a atmosfera tempestuosa de Netuno, revelando descobertas surpreendentes que mudarão para sempre a forma como vemos as regiões mais distantes do Sistema Solar. O que está por baixo da grossa camada de nuvens de Netuno? Que segredos escondem suas profundezas geladas? Fique ligado, porque vamos desvendar as chocantes descobertas das imagens mais próximas de Netuno já capturadas. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados, usando o nosso cupom REALIDADE10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. Em agosto de 1977, a Voyager 2 embarcou em uma jornada extraordinária através de nosso sistema solar, aventurando-se onde nenhuma espaçonave havia chegado antes. Ela partiu para explorar as regiões mais remotas da nossa vizinhança celestial, marcando um momento histórico na exploração espacial. Após uma jornada de 12 anos, a Voyager 2 chegou a Netuno em 1989. Ao se aproximar deste distante gigante gelado, ela capturou imagens de tirar o fôlego que revelaram um mundo majestoso envolto em agitadas faixas de nuvens azuis. Imagine ver com seus próprios olhos este irmão distante de Júpiter, enfeitado por tons hipnotizantes de azul. Entre as características misteriosas de Netuno, a Voyager 2 detectou uma tempestade colossal atingindo sua atmosfera, semelhante a um grande caos azul esverdeado. Além disso, a espaçonave descobriu 4 anéis misteriosos circundando o planeta, junto com 6 luas até então desconhecidas, aumentando o encanto causado por este reino distante. Apesar de sua viagem épica cobrir 7,1 bilhões de quilômetros, o encontro da Voyager 2 com Netuno foi passageiro, durando apenas algumas poucas horas. No entanto, este breve encontro proporcionou à humanidade uma visão sem precedentes do distante gigante gelado, capturando a essência da beleza cativante de Netuno. Ao imaginar Netuno, muitos de nós pensamos na imagem icônica eternizada pela Voyager 2, um retrato mostrando as imponentes nuvens brancas e as tempestades turbulentas do planeta, todas banhadas por um tom de azul famoso, mas equivocado. Na realidade, a verdadeira cor de Netuno é um tom mais suave e mais claro de azul esverdeado, um detalhe sutil muitas vezes esquecido no grande cenário da exploração espacial. Ao se aventurarem online em busca de mais fotos de Netuno, as pessoas rapidamente percebem uma escassez de imagens. Apesar do feito impressionante da Voyager 2 de voar a apenas 4.950 quilômetros de distância da superfície de Netuno, o número de fotos disponíveis permanece surpreendentemente baixo. Mas o que torna Netuno tão difícil de fotografar? Lembre-se que Netuno fica 30 vezes mais longe do Sol do que a Terra. Esta vasta distância significa que ele recebe apenas uma fração da luz solar que atinge nosso planeta. Consequentemente, quando a Voyager 2 finalmente alcançou Netuno após sua viagem impulsionada pela força gravitacional dos outros planetas, ela estava atravessando o sistema solar a uma velocidade surpreendente de 27 km por segundo. Enquanto Netuno pode parecer um ponto distante no universo, seu charme está em seu impressionante tom azul e na sua atmosfera misteriosa. Mas capturar esses detalhes hipnotizantes provou ser um grande desafio para a Voyager 2, já que Netuno recebe apenas 0,1% da luz solar que atinge a Terra.
A espaçonave teve que se esforçar para tirar fotos nítidas em meio à vastidão pouco iluminada do espaço. Mas a engenhosidade da Voyager 2 não tinha limites. Utilizando habilmente seus propulsores conforme passava por Netuno e empregando técnicas de longa exposição, a sonda conseguiu capturar e transmitir de volta à Terra algumas das imagens mais próximas e hipnotizantes já tiradas de Netuno. Apenas algumas horas antes da Voyager 2 passar por Netuno, ela capturou uma imagem incrivelmente detalhada do planeta. Nela, os cientistas tiveram uma visão de perto de algumas características interessantes no topo da sua atmosfera. Eles notaram nuvens longas e finas que se assemelham às nuvens cirrus que vemos na Terra. Estas nuvens não são feitas de vapor de água como as nuvens da Terra. Elas são criadas a partir de metano congelado, o que lhes dá uma aparência surreal. Imagine essas formações de nuvens que se estendem por milhares de quilômetros e se formam paralelamente ao equador de Netuno. Elas também não são meras nuvens insignificantes. Cada uma pode medir entre 50 e 200 quilômetros de largura. São nuvens tão altas que fazem sombras na camada nebulosa, cerca de 50 quilômetros abaixo. O que é ainda mais impressionante é que, embora a Voyager 2 já tivesse visitado todos os outros gigantes gasosos antes de Netuno, foi somente nele que tivemos o primeiro vislumbre dessas indescritíveis sombras de nuvens, como evidenciado pela fotografia granulada capturada pela Voyager. Essas nuvens de alta altitude são como rápidos visitantes na atmosfera de Netuno, sempre em movimento e mudando de forma. Observações recentes do telescópio espacial Hubble revelaram que essas nuvens podem se formar e desaparecer em um piscar de olhos, demonstrando a natureza dinâmica dos padrões climáticos de Netuno. Quando esta imagem foi capturada, ventos fortes estavam girando em torno do gigante gelado, alguns soprando tão rápido quanto 2.100 km por hora, o que é 3 vezes mais rápido que os ventos em Júpiter e quase 9 vezes mais rápido que os da Terra. A Voyager 2 revelou que Netuno possui algumas das condições climáticas mais extremas do Sistema Solar. Quando a sonda passou por ele, ela encontrou um exemplo impressionante disso. Esta imagem é a visão mais próxima já capturada da furiosa tempestade conhecida como Grande Mancha Escura, um enorme ciclone com formato oval semelhante à Grande Mancha Vermelha de Júpiter. Este imenso sistema climático era aproximadamente do tamanho de toda a Terra. O que é fascinante nesta imagem é que o centro da tempestade parece estar relativamente livre de nuvens, formando um grande vazio que corta a atmosfera do planeta. Netuno é um incrível gigante gelado cerca de 4 vezes maior que a Terra. Seu raio é de aproximadamente 24.623 quilômetros e ele tem um volume impressionante de 62 quatrilhões de quilômetros cúbicos. Para se ter uma ideia, o volume de Netuno é 58 vezes maior que o da Terra. Este planeta fascinante é feito principalmente de água, metano e amônia. Ao contrário da Terra, Netuno não tem uma superfície sólida. Em vez disso, sua espessa atmosfera continua profundamente pelo planeta, chegando até um manto feito de gelo de metano e amônia em torno de um núcleo rochoso. Curiosamente, os cientistas acreditam que Netuno pode até ter um oceano superquente escondido nas suas profundezas. Apesar de sua fama e aparência remeterem a um planeta gelado, as condições dentro de Netuno não são sempre frias. Mas como pode um planeta sustentar um oceano assim quando está tão longe do Sol? A luz solar leva 4 horas para alcançar a enorme superfície de Netuno. O planeta é incrivelmente frio, com uma temperatura atmosférica média de 223 Celsius negativos, tornando-o um dos lugares mais frios do Sistema Solar. Curiosamente, a maior parte de Netuno esfriou entre 2003 e 2018, embora tenha havido certo aquecimento perto do Polo Sul de 2018 a 2020, provavelmente devido a mudanças sazonais na química da atmosfera. O mistério de como um oceano poderia se formar dentro deste gigante gelado permanece sem solução. No entanto, os cientistas têm algumas teorias. Uma ideia é que o aquecimento interno, causado pela compressão gravitacional e por interações entre Netuno e sua maior lua, Tritão,
podem ser responsáveis por esse incrível fenômeno. Mas nem todos os pesquisadores concordam. Cientistas como Andrew Ingersoll, por exemplo, argumentam que as chances de formação de oceanos em Netuno são bastante escassas devido às suas temperaturas internas. Seus cálculos sugerem que pode levar 1 bilhão de anos para que a probabilidade de um oceano aumente para 40%, supondo que o gigante continue a mudar de temperatura ao longo do tempo. Uma teoria interessante para a imensa energia interna de Netuno é que ele pode ter colidido com um objeto cósmico há muito tempo atrás. Netuno se destaca como o único planeta que irradia quase 3 vezes mais energia do que absorve do Sol. Esta produção incomum de energia pode estar ligada à significativa inclinação de 28 graus em seu eixo, que é bastante semelhante à inclinação da Terra. Esta inclinação significa que Netuno experimenta estações muito parecidas com as da Terra, mas com um porém. Cada estação em Netuno dura cerca de 40 anos. Um ano em Netuno é igual a 165 anos terrestres, mas um dia em Netuno tem apenas 16 horas de duração. Esta rotação rápida gera ventos extremamente fortes. A atmosfera de Netuno é composta principalmente de hidrogênio, que representa 80%, seguido por 19% de hélio e uma pequena fração de cerca de 1% de outros gases, incluindo o metano. A impressionante cor azul de Netuno é o resultado de nuvens de metano na atmosfera superior, que absorvem a luz vermelha e refletem o azul. O metano desempenha um papel significativo na formação das atmosferas de Netuno e Urano. Apesar de serem os planetas mais distantes do Sol em nosso sistema solar, esses gigantes gelados ainda recebem uma significativa quantidade de radiação solar, embora muito menos intensa do que a que os planetas mais próximos, como a Terra, recebem. A vívida coloração azul de Netuno tem fascinado os astrônomos há séculos. Mas os mecanismos exatos por trás de sua cor impressionante continuam a intrigar os cientistas. Um aspecto curioso é a presença de nuvens de alta altitude compostas principalmente de cristais de metano congelado. Essas nuvens dispersam a luz solar de uma forma que realça a coloração azul, um fenômeno semelhante ao que ocorre na atmosfera da Terra, que dispersa a luz solar e torna nossos céus azuis. Além disso, a atmosfera dinâmica de Netuno exibe uma infinidade de características, incluindo tempestades gigantes e ventos poderosos. Por outro lado, Urano tem uma aparência diferente, com sua cor azul pálida e suave. A inclinação única deste planeta, com um eixo quase paralelo ao seu plano orbital, resulta em variações sazonais extremas. Durante seus longos invernos polares, Urano passa por períodos prolongados de escuridão, dificultando a formação das nuvens de metano em grandes altitudes que contribuem para sua coloração. Além do metano, as atmosferas de ambos os planetas contêm vestígios de outros gases, incluindo hidrogênio, hélio e amônia. Esses gases, juntamente com a complexa interação de temperatura, pressão e dinâmica atmosférica, criam um ambiente intenso e dinâmico, digno de exploração científica. Netuno guarda muitos mistérios em suas profundezas geladas. Sua intensa coloração azul deriva do metano em sua atmosfera e só aumenta seu encanto. Mas além de sua tonalidade cativante, ele também é um mundo de extremos. As tempestades que assolam a superfície de Netuno não são como qualquer tempestade. São temporais colossais, alguns abrangendo milhares de quilômetros. Essas perturbações atmosféricas marcadas por manchas escuras e brancas visíveis de longe são o resultado da rápida rotação de Netuno, que completa um dia em pouco menos de 16 horas. Esta rápida rotação gera intensas correntes de vento, tornando Netuno o planeta com os ventos mais rápidos do Sistema Solar. A infame Grande Mancha Escura, descoberta pela sonda Voyager 2, foi um achado monumental. Este vórtice rodopiante semelhante a um ciclone gigantesco atingiu velocidades vertiginosas mais rápidas do que qualquer tempestade da Terra. O desaparecimento da tempestade, observado pelo telescópio espacial Hubble, mostrou a natureza transitória dos sistemas climáticos de Netuno. Além disso, a magnetosfera do planeta, uma região do espaço influenciada por seu campo magnético, é surpreendentemente inclinada em comparação ao seu eixo de rotação.
Este alinhamento incomum cria interações complexas com o vento solar, resultando em auroras que dançam pela atmosfera do planeta. Em 2018, o Hubble capturou a formação de uma nova tempestade em Netuno, que estava ligada a um evento semelhante detectado quase 3 décadas antes, em 1989. Estas tempestades em redemoinhos que se escondem nas profundezas da atmosfera do planeta permanecem sendo mistérios para os pesquisadores, apesar de anos de estudo. O que torna estas tempestades particularmente interessantes é a sua evolução gradual ao longo do tempo. Ao contrário das tempestades temporárias que presenciamos na Terra, estes fenômenos atmosféricos levam anos para desenvolver-se, sugerindo um processo complexo e de longo prazo acontecendo sob os céus turbulentos de Netuno. Mas a trama se complica à medida que a nova tempestade de 2018 embarca em uma jornada inesperada. Inicialmente à deriva para o sul, ela parecia destinada a desaparecer, mas para a surpresa dos cientistas, ela reverteu abruptamente seu curso e começou a se mover para o norte, desafiando as expectativas convencionais dos padrões climáticos planetários. Surpreendendo mais ainda, neste momento um vórtice menor pareceu se separar da tempestade principal. Os pesquisadores da NASA acreditam que este redemoinho em miniatura pode desempenhar um papel fundamental na fragmentação da tempestade maior, um fenômeno nunca visto antes na atmosfera de Netuno. Além disso, a presença de nuvens de metano brilhantes dentro dessas tempestades, conhecidas como nuvens Scooter, adiciona outra camada de complexidade. Essas nuvens de movimento rápido, impulsionadas por forças ainda não totalmente compreendidas, sugerem uma complexa dinâmica atmosférica ocorrendo nas profundezas gasosas do planeta. Netuno, assim como outros gigantes gasosos, possui uma característica fascinante: um sistema de anéis. Esses anéis foram capturados com detalhes impressionantes pelo telescópio espacial James Webb em 2022, revelando um espetáculo invisível há mais de 3 décadas, desde a última imagem tirada pela Voyager 2. A imagem revelou não apenas os anéis de Netuno, mas também os satélites que os acompanham, pintando um retrato completo do gigante gelado na vastidão do espaço. Dentro desta caixa de joias cósmica, 5 anéis distintos orbitam Netuno, cada um com o nome de um astrônomo cujas contribuições moldaram nossa compreensão deste planeta distante. O anel mais próximo e difuso, conhecido como Gali, se estende por impressionantes 42 mil quilômetros com uma largura radial de quase 2 mil quilômetros. Composto predominantemente de partículas de poeira, ele brilha fracamente, demonstrando a beleza etérea do reino celestial. O próximo na fila é Le Verrier, irradiando um brilho mais forte, mas prejudicado por uma ligeira inconsistência em suas medidas, que abrangem uma largura de apenas 113 quilômetros. O anel Lassell, no entanto, rouba a cena com sua largura notável de 4 mil quilômetros, superando em muito seus vizinhos. Apesar de sua grandeza, seu conteúdo de poeira é relativamente escasso, oscilando entre 20% a 40%, o que lhe dá uma aparência cristalina. Arago, o quarto anel, é difícil de perceber devido à sua proximidade com o anel de Lassell. Seu pequeno raio de apenas 57 quilômetros o torna quase imperceptível. Por último, Adams, o mais estreito dos anéis, orbita a uma distância de aproximadamente 64 mil quilômetros e tem uma largura de apenas 35 quilômetros. Mas o que torna este sistema de anéis realmente fascinante são seus arcos. Esses arcos são misteriosas e brilhantes faixas de poeira que circulam à borda do anel, criando uma imagem hipnotizante. Cada um desses arcos recebeu um nome único: liberdade, irmandade, coragem e igualdade. Esses nomes refletem a natureza interessante de sua existência. Esses arcos não são estáticos, mas dinâmicos. Fraternidade e igualdade, em particular, estão constantemente trocando material e mudando de tamanho, tornando-os ainda mais interessantes para os cientistas. A razão por trás da formação desses arcos permanece um mistério, no entanto. O pesquisador Imke de Pater sugere que eles podem ter se formado devido ao colapso de um outro astro ou de um objeto dentro do limite de Roche,
que é a distância dentro da qual um corpo celeste, devido à força de maré, se desintegra quando as forças gravitacionais de um segundo corpo excedem as suas. E para aumentar o mistério do sistema de anéis de Netuno, o telescópio espacial James Webb também capturou imagens de 7 das suas 14 luas. As luas de Netuno são categorizadas em grupos regulares e irregulares. O telescópio Webb conseguiu fotografar 6 das luas internas regulares. Algumas dessas luas, como Despina e Galateia, desempenham um papel crucial na manutenção dos anéis de Netuno, agindo como pastoras, guiando e moldando a poeira ao seu redor. Despina e Galateia, em particular, têm órbitas fascinantes que influenciam a estrutura dos anéis. Suas forças gravitacionais ajudam a conter as partículas do anel, impedindo-as de se espalhar e mantendo suas bordas afiadas. O papel de pastoreio dessas luas é crucial para sustentar a aparência estreita e bem definida dos anéis de Netuno. Além de Despina e Galateia, o telescópio Webb também observou Tritão, a maior lua de Netuno, que se destaca por orbitar Netuno em uma direção oposta à sua rotação. Acredita-se que Tritão seja um objeto capturado do cinturão de Kuiper, tornando-a um objeto de imenso interesse científico. Ela tem geysers que expelem gás nitrogênio, criando uma atmosfera fina e indicando processos geológicos ativos. Um dos elementos mais curiosos na imagem feita pelo Webb é justamente Tritão, que aparece como um satélite distante, mas muito brilhante. Tritão brilha como uma estrela na imagem porque ela emite muito mais luz do que seu hospedeiro, Netuno. Esta luminosidade se deve ao fato de Tritão estar quase inteiramente envolta em gelo de nitrogênio, que reflete cerca de 70% da luz solar. Tritão detém o título de maior lua de Netuno, superando até mesmo Plutão em tamanho. Seu diâmetro abrange impressionantes 2.704 quilômetros, representando 99,7% da massa de todas as luas de Netuno juntas. O que diferencia Tritão ainda mais é seu ambiente gelado, mas ativo. Ela é classificada como a entidade geologicamente ativa mais fria em todo o Sistema Solar, com temperaturas na superfície atingindo arrepiantes 235 graus Celsius negativos. Este terreno gelado, que age como um espelho para a luz solar, contribui para suas condições glaciais. Semelhantemente a outras luas ao redor de gigantes gelados, Tritão sofre acoplamento de maré com Netuno, o que significa que a mesma face da Lua está sempre voltada para seu planeta hospedeiro. Essencialmente, Tritão é como uma maravilha celestial, não apenas por seu tamanho e temperatura, mas também por sua atividade geológica, tornando-a um mundo enigmático digno de exploração e admiração. Tritão é bastante única em nosso sistema solar. Ao contrário da maioria dos satélites, ela se move em seu próprio ritmo em uma órbita retrógrada, o que significa que ela viaja na direção oposta em comparação com seu planeta hospedeiro, Netuno. Imagine que, enquanto as outras luas circulam obedientemente o planeta em uma mesma direção, Tritão vem seguindo sua própria rota na contramão. Mas por que Tritão desafia essa norma? Uma possível explicação é que Tritão não era originalmente daqui. Os cientistas acham que ela vem do cinturão de Kuiper, uma região distante preenchida com restos de gelo dos primeiros dias do nosso sistema solar. Em algum ponto, Netuno, sendo o ímã cósmico que é, prendeu Tritão em sua força gravitacional. Quando Tritão pegou essa carona com Netuno, ela pisou nos seus freios, desacelerando para evitar uma colisão frontal. Esta dança pouco convencional levou Tritão a se estabilizar em uma órbita peculiar, onde seus polos e equador se revezam voltados para o Sol, como um jogo cósmico de esconde-esconde com a luz solar. Mas o espírito rebelde de Tritão tem suas consequências. Sua trajetória imprevisível pode significar problemas para os outros satélites de Netuno, possivelmente levando a colisões. Ao contrário de Júpiter, com sua abundante frota de luas, Netuno tem apenas um punhado de satélites. A chegada de Tritão mudou as coisas, destacando o forte contraste entre estes dois gigantes gasosos. Ao redor de Netuno há uma dança misteriosa de luas, mas Tritão se destaca entre elas. Ela não é apenas qualquer lua, mas uma viajante capturada do cinturão de Kuiper.
uma vasta região além de Netuno povoada por objetos gelados. Você pode imaginar Tritão como uma nômade cósmica, atraída para a órbita de Netuno pela imensa atração gravitacional do planeta. Quando a Voyager 2 passou por Netuno em 1989, ela capturou fotografias da superfície de Tritão, revelando uma paisagem como nenhuma outra. As imagens mostraram uma colcha de retalhos de planícies congeladas, penhascos imponentes e faixas escuras misteriosas. Mas o que chamou mesmo a atenção dos cientistas foram as imponentes colunas de erupção sobre sua superfície, que indicavam forças invisíveis em jogo. Analisando as crateras que pontilham o terreno de Tritão, os cientistas descobriram pistas sobre seu passado tumultuado. Algumas crateras pareciam novas, sugerindo impactos recentes, enquanto outras mostravam sinais de erosão, indicando uma superfície dinâmica moldada por geysers gelados e criovulcanismo. Mas a descoberta mais fascinante ainda estava por vir. Sob a aparência gelada de Tritão, os cientistas suspeitam que exista um oceano oculto, possivelmente mantido em estado líquido pelo aquecimento de maré gerado pelos puxões gravitacionais de Netuno e pela órbita excêntrica da própria Tritão. Se isso for verdade, este oceano subterrâneo poderia abrigar vida alienígena, tornando Tritão um alvo prioritário para a exploração futura. E há ainda as colunas de erupção, imponentes jatos de material gelado subindo para o espaço. Esses geysers não apenas indicam que há processos geológicos ativos em Tritão, mas também sugerem um reservatório subterrâneo de compostos voláteis prestes a explodir. Apesar de suas temperaturas frias, Tritão é um mundo de complexidades intrigantes. Nas profundezas de sua superfície gelada, existe um reservatório oculto de amônia, um composto frequentemente associado a produtos de limpeza na Terra, mas vital para a dinâmica peculiar do oceano subterrâneo de Tritão. Esta amônia atua como uma espécie de anticongelante, retardando o processo de congelamento da água e potencialmente criando condições favoráveis para a vida, embora em um ambiente muito diferente do nosso. A interação da luz solar na superfície de Tritão torna os processos nesta lua ainda mais complexos. Quando os raios distantes do Sol penetram em sua fina atmosfera, eles desencadeiam uma delicada dança de compressão molecular. O nitrogênio, um componente dominante da atmosfera de Tritão, sofre uma curiosa transformação, tornando-se pressurizado sob a crosta gelada. Eventualmente, esta pressão acumulada é liberada em magníficas colunas de erupção, chamadas de plumas, que irrompem até o vácuo do espaço em um espetáculo nunca visto em qualquer outra lua do Sistema Solar. Apesar desses fenômenos incríveis, decifrar a verdadeira natureza de Tritão continua sendo um desafio. Seu potencial como um mundo oceânico que abriga mares ocultos sob a superfície gelada desperta a imaginação de cientistas e entusiastas do espaço. Ainda assim, confirmar esta hipótese requer mais exploração e observação, tarefas que se tornam ainda mais desafiadoras dada a localização remota de Tritão e os desafios técnicos da exploração espacial. Além disso, a fina atmosfera de nitrogênio de Tritão, um produto do aquecimento solar, adiciona outra camada ao seu caráter misterioso. Este frágil véu de gás afeta a complexa interação entre a superfície de Tritão e o Sol, moldando sua dinâmica atmosférica de maneiras ainda não totalmente compreendidas. Explorar os mistérios das origens de Tritão revela uma narrativa cativante de migração cósmica e um verdadeiro balé gravitacional. Tritão se destaca não apenas por seu tamanho, mas também por sua órbita peculiar. Ao contrário do movimento para frente, típico das luas em nosso sistema solar, a trajetória incomum de Tritão é reversa, remontando ao seu passado tumultuado como uma viajante dos reinos frígidos do cinturão de Kuiper. Dentro da extensão gelada do cinturão de Kuiper, há uma valiosa coleção de maravilhas celestiais. Entre elas, há não apenas planetas anões como Plutão, mas também objetos enigmáticos conhecidos como transnetunianos. Esses corpos gelados, que variam de alguns quilômetros a centenas de quilômetros de diâmetro, contêm pistas sobre a formação e a evolução inicial do Sistema Solar. Uma das características mais notáveis do cinturão de Kuiper é sua ressonância com Netuno.
A ressonância ocorre quando as interações gravitacionais entre Netuno e objetos do cinturão fazem com que eles orbitem de forma sincronizada. Plutão, por exemplo, completa 2 órbitas ao redor do Sol para cada 3 órbitas de Netuno. Essa relação harmoniosa sugere um delicado equilíbrio de forças gravitacionais que persistiu ao longo de bilhões de anos. Além disso, a composição do cinturão de Kuiper traz informações sobre as condições primordiais do Sistema Solar. Rico em compostos voláteis como metano, amônia e água congelada, esses corpos gelados são relíquias dos primórdios do Sistema Solar, preservando um registro congelado de seu passado. Reunindo esses quebra-cabeças celestes, os cientistas especulam sobre a jornada de Netuno através do universo. O conceito de migração planetária propõe que Netuno, junto com seus irmãos distantes, Urano e os gigantes gasosos Júpiter e Saturno, podem ter sofrido movimentos significativos durante os anos de formação do Sistema Solar. Tais migrações poderiam ter sido causadas por interações gravitacionais com outros planetas ou estrelas que passaram por eles, remodelando a nossa vizinhança cósmica durante longos períodos de tempo. Enquanto este gigante gelado fazia sua jornada migratória, ele desempenhou um papel crucial ao atrair vários objetos celestes do cinturão de Kuiper. Sem essa migração, as forças gravitacionais em jogo poderiam ter lançado muitos desses objetos para fora do Sistema Solar, alterando potencialmente a dinâmica da nossa vizinhança cósmica. Curiosamente, esta migração também pode ter influenciado as órbitas de outros planetas, incluindo o próprio Netuno, afetando a complexa dança dos corpos celestes em nosso Sistema Solar. Netuno continua a impressionar os astrônomos com seus mistérios. Sob sua superfície serena, há um mundo envolto em segredos com questões ainda não respondidas quanto à sua composição interna e os mecanismos por trás da formação de gigantes gelados como ele. Os cientistas estão ansiosos para mergulhar mais fundo nas profundezas de Netuno e desvendar os segredos escondidos em seu núcleo gelado, na esperança de descobrir pistas sobre as origens e a evolução destes mundos distantes. As futuras expedições científicas carregam a promessa de desvendar a complexa química e a dinâmica dos gigantes gelados, jogando luz sobre o seu papel na diversidade do universo. Estas missões não só irão aprofundar a nossa compreensão de Netuno, mas também fornecer informações inestimáveis sobre os processos mais abrangentes que teriam moldado os sistemas planetários, dentro e fora do nosso Sistema Solar. Com cada descoberta, a humanidade chega mais perto de desvendar os mistérios cósmicos que nos cativaram por gerações, despertando a curiosidade e expandindo os limites do conhecimento humano. O que você acha desta descoberta chocante das imagens mais próximas já feitas de Netuno? Deixe nos comentários a sua opinião. Gostaríamos de saber. Comente também de que cidade você assiste nossos vídeos. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.